que é o EMDR? E por que eu falo tão lentamente as letras, né? Porque algumas pessoas têm dificuldade de considerar as 4 letras. EMDR. O que é? Bom, só para contar que essa é uma dificuldade importante, porque já tive pessoas ligando aqui no nosso curso perguntando: vem cá, esse MDR é aquele negócio de fazer armário? É de MDF? Ah, É, é. não exatamente. Exatamente, porque quando a gente fala, né, EMDR, as pessoas algumas vezes entendem EMD, não, entende MDR ou entende MDF, Exato. É, pois é. né? Olha, Uhum. marcenaria, ok. Se as coisas piorarem, a gente já tem uma dica para onde ir. Oh, tá certo, tá bom. Ah, Então, é uma abordagem terapêutica que significa movimento ocular, dessensibilização e reprocessamento. Eye movement, desensitization and reprocessing. E foi criada por uma psicóloga americana chamada Francine Shapiro no final dos anos 80 do século passado. ou E seja, você conheceu o MDR 10 anos após a Shapiro ter criado. aproximadamente isso E foi. aí, quando você vai no congresso em 2006, eu fui sua aluna em 2008. Pronto, olha aí. Ah, Né? legal. Ai, bacana. Bons tempos. Já faz É, muito. porque assim, dessa construção mesmo, né? Porque é muito recente, então tem muita gente que não sabe o que é. É verdade, você tem toda a razão. É importante entender isso, até uma das coisas que perguntam com frequência, e eu acho que há também uma certa confusão, é com relação à abrangência do MDR. Afinal, é uma técnica? Porque se é uma técnica, eu quando aprendi era mais ou menos uma técnica. O que quer dizer uma técnica? Um conjunto de ferramentas que você utiliza para uma determinada situação e pronto, resolveu. Mas à medida que as pesquisas têm ampliado e nós temos conseguido obter resultados positivos com pacientes com diversas, que sofrem, que padecem de diversas patologias, inclusive patologias que não são classicamente consideradas como transtorno de estresse pós-traumático, que foi digamos, a indicação primeira do NDR, como, por exemplo, pacientes com dores crônicas, pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, pacientes com psicose, esquizofrenia, bipolaridade, transtornos do humor em geral, transtornos de personalidade. É um conjunto de uma clientela que cabe melhor, que também pode ser acolhida pelo EMDR. E por isso a ideia de que tem caminhado nessa direção de uma abordagem. A Francine Shapiro dizia que ela se arrependeu desse nome, EMDR, e se ela pudesse voltar atrás, ela teria preferido chamar de terapia de reprocessamento, que ainda fica assim um pouquinho, dá uma ideia de trabalho com informação, com ressignificação, e eu acho que isso já aproxima realmente um pouco mais do que a especificidade do EMDR, né? Sendo que aí nós vamos tentar mobilizar os recursos cerebrais do paciente para que a pessoa consiga ressignificar as suas experiências. Por exemplo, em vez de a pessoa que passou por um trauma de infância, que se sente responsável pelo que aconteceu. Então, esse trauma, esse abuso aconteceu, no fundo, por minha culpa. Eu me sinto culpado e eu me sinto envergonhado como resultado dessa experiência. Que é Com o uma reprocesso, crença limitante, né? pode ser um conjunto limitante, sim. Nós agora temos chamado de crenças ou cognições negativas, né? Ou Uhum. também crenças bloqueadoras, mas que tem essa característica limitante, é verdade. Quer dizer, em vez de eu fluir pela vida, sempre eu me sinto assim indevidamente responsável, mal encaixado, sentindo que eu sou assim uma vergonha pelas coisas que eu vivi.
Então a pessoa começa a levar muito nesse sentido, né? Portanto, a experiência do passado interfere no nosso autoconceito. Agora, quando conseguimos reprocessar a experiência, esse autoconceito, curiosamente, se modifica de uma maneira muito natural, espontânea, de forma que a pessoa passa a pensar: eu fiz o melhor que pude, eu era apenas uma criança, algum adulto tinha que ter assumido a responsabilidade disso e não eu. E, portanto, com isso, a experiência, a qualidade da experiência se modifica. E, por conseguinte, também o autoconceito. Ela colocou aqui, ó, não conheço nada de MDR. Se você puder explanar em poucas palavras qual é o objetivo, resultado esperado e diferencial da modalidade em psicoterapia nessa abordagem. A Anelisa, ela tem a formação em psicodrama, tá? Ok. Que ela é minha seguidora e minha supervisionando. Ah, ótimo. Pronto. É um pouco difícil fazer o resumo, né? A gente começou aqui tentando um pouco disso, mas a ideia é mobilizar o cérebro para um processo de atualização das memórias. Resumindo, né? Então, a pessoa pode dizer, mas porque antes era terapia de trauma. Mas eu não tenho trauma. Mas tudo bem, você não tem um trauma, assim, não houve um estupro, não houve um sequestro com tortura. Mas às vezes há algumas coisas como aquela pequena humilhação, aquelas palavras que foram ditas no momento em que eu precisava de apoio e veio crítica, que E eu que eu não precisava de esqueço. e que eu não me esqueço, que eu precisava de presença, o que houve foi abandono, negligência. Então, isso fica na cabeça da gente e apesar da passagem do tempo, quando eu fecho os olhos, uau, estou me lembrando como se fosse ontem. Isso quer dizer que o cérebro não armazenou isso direito, não deixou isso num arquivo distante, está aqui interferindo no nosso dia a dia, no nosso aqui e agora. Então, o objetivo é ajudar o cérebro a fazer uma revisão desse conteúdo e deixar arquivado aquilo que não faz mais sentido, como, por exemplo, esses pensamentos: não tenho valor, eu sou um coitado, eu sou responsável por tudo, eu estou em perigo, né? Porque essas memórias do passado informam o presente. Nossa, eu apanhei no passado, mas continuo achando que eu estou em perigo. Mas, na verdade, não tem bem um motivo para isso. Então, ajudar o cérebro a deixar a pessoa mais adulta e reconhecer: isso aconteceu, mas já passou, sobrevivi. E não é só num campo cognitivo dos pensamentos, pela lógica, é muito uma sensação física. É considerada também, por isso, uma terapia não verbal. O que quer dizer? Nós vamos tentar mobilizar o funcionamento de certas habilidades cerebrais que estão para além da palavra e que acontecem ou que se manifestam até mesmo quando a pessoa está num estado mais contemplativo, observando que agora me veio uma vontade de chorar. Me lembrei daquela memória do parquinho. Me lembrei daquela vez que eu fiquei sozinho em casa. Acordei de noite e não tinha ninguém. E assim nós vamos incentivando a pessoa a observar e o próprio cérebro vai colocando as coisas no lugar, vai trazendo para a pessoa uma sensação de bem-estar, de reconhecimento de que isso já passou e uma sensação de alívio. Quando, Diga. quando os pacientes me perguntam assim, mas como isso, né? Conta para quem está nos ouvindo, que eu acho essa história linda, né? O que a Francine Shapiro sentiu e observou de quando ela se percebeu fazendo o movimento ocular dos olhos. Porque nós, terapeutas de MDR, para acessar essas memórias, nós fazemos o movimento ocular, né? Que seja ocular, que seja auditivo, que seja tátil. E esse
movimento ocular que espontaneamente nós fazemos lá no Sol no REM, e algumas pessoas, né, André, eu não tenho isso, mas algumas pessoas, quando eu converso, o olhinho da pessoa tá assim, ó. Você também não tem, mas algumas pessoas têm. Aí eu fico pensando assim, gente, será que essa pessoa reprocessa o tempo inteiro? Né? Porque a pupila dela tá assim o tempo inteiro, né? E isso que você vai dando de exemplo, né? É como se de uma memória pula para outra, que pula para outra, que pula para outra. E o terapeuta de MDR, ele considera que isso faz parte de um processo de reprocessamento, né? As abordagens que não são de trauma, às vezes o terapeuta sente que o paciente ele está desfocando e nós não vemos dessa forma. Né? Nós vemos que, na verdade, está abrindo a rede de memória. Eu acho importante, a partir do que você está falando, e também para quem está nos acompanhando, entender que o MDR tem uma proposta integrativa. O que quer dizer isso? Que o MDR não surgiu do nada. Há uma série de influências que são importantes e fazem parte do MDR, como isso de uma memória que lembra outra, e nós vamos acompanhando esse fluxo das memórias. Isso é a base da psicanálise, né? Da associação livre. Só que no MDR isso às vezes acontece com uma velocidade maior, mais intensa. Ou observamos que por meio do movimento ocular, como foi o caso da Francine Shapiro, caminhando no bosque, quando ela estava preocupada com a saúde dela e ao terminar o passeio, ela falou, nossa, eu estou me sentindo com mais alívio, com mais tranquilidade. E o que observou é que havia movido os olhos rapidamente para não pisar nas flores do caminho. Isso também, ela falou, ó, descobri uma forma de dessensibilização, que ela tinha uma formação em terapia comportamental, cognitiva. A mudança dos pensamentos que acontece com as nossas crenças ou as nossas cognições negativas, né, nos aproxima da terapia cognitiva, da terapia do esquema. Então, há uma interlocução Origem. das abordagens, né? E isso Uhum. faz com que a gente até, na verdade, sinta mais à vontade para propor atender certas pessoas, não tendo que abandonar o que nós fazemos, mas integrando o que nós fazemos. Uhum. Por exemplo, agora, depois de algum tempo, eu tenho trabalhado, já há uns 10 anos, com o uso do MDR em grupo, em terapia de grupo. Primeiro Ai, que presencial, ótimo. mais recentemente online. Tanto que agora vamos ter um congresso de MDR na Europa, na Itália, daqui no final desse mês de junho de 2023. Eu vou apresentar esse trabalho, o uso do MDR com a psicoterapia de grupo online. E é um trabalho que eu já apresentei no Maravilhoso. Canadá e no congresso da EMDRIA nos Estados Uhum. Unidos. E também para o MDR da Índia. Então tem, assim, é uma coisa que tem se expandido, vai ser publicado um livro agora no ano que vem sobre o uso do MDR em grupo. Eu também tenho um capítulo grande mostrando essa integração que vai ser do MDR com o psicodrama. Uhum. Então é uma abordagem Uhum. que permite esse diálogo, apesar de haver essa especificidade que nós não sabemos direito como que acontece no cérebro, de que por meio do reprocessamento a pessoa relata mudanças, a pessoa relata diferentes formas de enxergar, uma ressignificação das suas dificuldades. Mas acho que é uma questão, na verdade, eu vou falar aqui, mas que ninguém me ouça fora daqui, É. é a força da clínica, a força do resultado da clínica do MDR é mais forte do que a sua explicação teórica. Nós ainda estamos engatinhando na neurociência, no entendimento de como que as coisas vão acontecer em nível cerebral, mas, por outro lado, também, justamente porque o MDR funciona rapidamente, é que nos permite fazer uma avaliação pré e pós-intervenção. Então, dá para mapear ali, sejam os movimentos mais
a movimentação mais elétrica, né, de como a eletricidade vai ser modificada, né, e é um estudo do Marco Pagani com eletroencefalograma, mostrando a harmonização elétrica do cérebro durante o reprocessamento, que prevalecem ondas delta, que são as ondas de sono profundo, como se fosse um control alt-del, resetando o cérebro quando a pessoa está fazendo o trabalho do reprocessamento, como também do diálogo interhemisférico, a parte de esquerda mais da linguagem, junto com o direito mais córtex somatosensorial, das emoções, a parte mais límbica, isso tudo integrado a partir dos resultados do que o paciente fala. Estou me sentindo mais integrado, estou me sentindo mais leve, estou me sentindo mais adulto. Então, acho bacana que essas coisas aconteçam e que nós, terapeutas, não tenhamos que fazer uma escolha. Agora eu tenho que largar tudo que eu aprendi para fazer MDR. Não, não é bem assim. E até nós temos tido cada vez mais uma abertura para convidar pessoas, como vamos ter também aqui no Espaço da Mente no início de agosto, a Dini Laliotis, que é uma referência mundial do MDR, falando sobre o MDR numa perspectiva dialógica, relacional, né? E que aí não tem tanto essa questão, como já houve no início, olha, tem que ficar em silêncio, só deixa o paciente seguir a sua autoobservação. Então, a gente interage, ajudamos a estabilizar o paciente, criamos um vínculo, já nos aproxima da dimensão mais humanista, existencial, e que, portanto, tem havido um conjunto de processos integrativos no MDR que eu acho que deixam os novos terapeutas MDRistas mais à vontade para entrar nesse universo do reprocessamento sem ter que deixar a sua bagagem na porta. Entra com as malas. E os antigos, né, de entrar nesse processo de atualização disso Exatamente. tudo, né? Porque eu usei um termo hoje de crença limitante, você disse, mas não é mais esse o termo que a gente usa.